Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Fluxcast. Fluxcast este que estamos aqui com o nosso grande convidado que vai se apresentar, mas o nome dele é João. E também aqui conosco à minha direita, Fala aí, galera. Gustavo. Se você não me conhece é porque você não assistiu os outros podcasts. É verdade. E isso é quase um pecado, você sabe, né? É um pecado. Então, volta lá também e assiste. E também a Carol, um pouco apreensiva aqui. Estamos ao vivo hoje, gente. Então, boa noite para você. sensacional. Ela tá com medo de eu falar bobeira. Coragem, boa sorte a todos. Né? Se vocês quiserem ir mandando superchats, não tem problema, tá? A gente administra aqui. Inclusive, de cada estamos vez. precisando aí, né? Fiquem à vontade. Boletos não param. Mas galera, olha, hoje a gente está muito feliz aqui de estar recebendo o João. E nós vamos bater um papo aqui muito tranquilo, né? Acho que não tem mistério, a gente está há tanto tempo aqui, né, João? Tipo, vivendo como igreja aqui na Esplanada e também fora daqui, amizade. E chegaram aqui Gustavo, Carol, não te conhecem ainda, né? Isso é verdade. E também todo mundo que está assistindo provavelmente não te conhece, né? Então, a gente Que tem a isso, você tá falando com um oportunidade cara de... desconhecido assim na cara dele, irmão? Não Não, pode fazer ele isso é não, é. desconhecido. Ele faz várias aventuras aí de trilha, esses negócios aí, ó. Bomba aí, ó, na internet quando ele posta foto, o negócio é Que diferente. isso. Bruto. Mas aí, vamos lá, começar. João, se apresenta pra gente aí. Então, não sei se vai ser tão tranquilo assim, me pegou de surpresa. Achei que o tema seria algo. Vem cá gravar, vem cá. Isso aí, acabei de descobrir que o tema sou eu aqui no caso. Mas, inclusive, uma coisa até que eu falei sábado, quando a gente vai falar que vai se apresentar, a gente fala o que a gente faz, né? Não o que a gente é. Então, o que eu faço é. Sou estudante de administração, atualmente sou bancário e congrego aqui na Batista Esplanada desde os meus 6 anos, 7 anos, Caraca. algo assim. E tô aí nessa vida aí, aos 23, faço 24 esse ano. Pô, novão, irmão. É, um cara jovem, né? Que cara isso? jovem. 23 anos, bancário. Eu queria ter 23 anos hoje. Que isso? Saudades. Cara. Aquela- Eu tinha Ô, na moral, 23 passou anos, eu muito comia rápido. terra, brother. Mas é interessante você falar isso, cara. De não o que você é, mas o que você faz, né? Como é Pois que é? é, Isso é o mesmo? que eu faço. Sou definido pelo que eu faço, né? No dia a Todos dia. nós, né? Cara, mas é engraçado, porque eu nunca tinha parado pra pensar. Eu também Geralmente, não. todo mundo que vai se apresentar não fala o que ele é, fala o que ele faz mesmo. Ô, na moral. Inclusive, eu tenho essa dificuldade quando você fala, você apresenta aí, pô, como é que eu vou me apresentar? O que que eu vou falar? Eu acho que também depende muito do contexto que você tá. E a gente introduz isso no que a gente faz e vamos seguindo. Interessante. Até porque a gente pode, sei lá, ser alguma coisa, mas que você, sei lá, foi formado em psicologia lá 10 anos atrás, mas não querer exercer, né? Então, Pode você tem acontecer. essa parada também, né? De não exercer a profissão. Enfim, mas legal a parte... Você falou que faz administração, né? Faço Há administração. quantos anos, João? Porque isso é uma pergunta que Cara, tem muita gente querendo saber. Isso é um negócio que me deixa um pouquinho constrangido, né? Quando as pessoas- Na verdade, eu tenho uma relação um pouquinho complicada com faculdade. Faculdades, complicado. Meu primeiro curso foi Direito. Comecei a fazer Direito. Aí eu tenho mais trancamentos do que períodos. Se eu não me engano, eu parei no 4º período, 4º pro 5º. Espero voltar um dia de coração. Amém. Direito É o é nosso o que eu gosto, o que eu gostaria de fazer, de terminar. Mas enquanto ainda não tenho direito à distância, eu acho que vai ser um pouquinho complicado eu concluir. Não existe? A OAB não permite. Caraca. Cara, não existe. isso permitiram um aí é dia uma desses. informação nova, eu não sabia disso não. A OAB não permite. Não imaginava. Mas Aí a nessa época de administração pandemia? tem, e é isso aí. Aí fui na administração mesmo. Inclusive, são os 2 cursos que o pessoal faz quando tem dúvida no que fazer, né? Cara, Inclusive, a gente tem um episódio aqui já que a gente falou sobre vocação, sobre Exatamente. missão, que acho que é... Faz teologia. Sim, todo ser humano, né? Eu acho que tem algum dilema nisso. Cara, mas eu tenho vamos falar, né? Eu tenho uma filosofia na minha vida que, assim, se a gente tivesse administração, direito e economia na educação básica, com toda certeza a gente teria uma sociedade completamente Com diferente. certeza. Só que, óbvio que não, você não vai formar um economista no 3º ano, né? Não é isso. É, Mas, assim, fundamentos, pelo menos a sabe? noção, né? É, cara, assim, a gente tem uma constituição extensa, leis que não acabam mais e coisas do tipo, e a gente não sabe nem o básico, cara.
Verdade. A gente não sabe nem o básico. Não é por nada não, mas tem gente que sai do curso de Direito sem saber. Mas eu também concordo com essa ideia aí. Vai ser principalmente processado, hein? Cuidado. No ensino médio, no ensino básico, teria que ter algo mais prático, né? Assim, nunca fui o melhor aluno também, mas eu não me lembro do que eu estudei em ensino médio, ensino fundamental, essas Essa coisas. parte aí também. Nada que eu aprendi, eu acho que vale pra... Proparoxítona. É porque, na verdade, assim, essas áreas, querendo ou não, você vai resvalar nelas em algum momento da sua vida, cara. Em algum momento você vai resvalar nessas áreas. E, assim, quando você não sabe nada, você fica refém de alguém que sabe ou de alguém que diz que sabe. E essa segunda opção talvez seja a mais perigosa, né? Verdade. Você não sabe falar se ela sabe ou não. Você vai ter que acreditar nela e vai ter que pagar para ver. Isso é verdade. Verdade. Quando você falou da questão de pelo menos ter a noção cível, né? Vamos colocar assim. Tinha, né? Há um tempo atrás na escola e tal. Tava até para ser aprovado para voltar aí, mas eu acho que o nosso, de modo geral, assim, eu acho que não está caminhando para esse sentido hoje, né? A gente espera, né? A gente espera. Pelo menos as escolas militares têm colocado mais. Não é então. do interesse deixar a população munida de informação interessante, Exatamente. importante, né? Cuidado que nós vamos ser processados de novo. Mas falando de escola, eu acho que até a gente já pode entrar numa parada aqui com relação ao João, que é o seguinte, João, você desenvolveu um projeto há o quê? Cara, faz uns 4, 5 anos. Acredito que isso. Mas esse projeto existe ainda? Explica pra gente um pouquinho melhor do que se trata. Então, você fala do Rua mesmo, né? Hã? Qual deles? Olha, Qual- são muitos Rua. projetos, Já gente. descobrimos que o cara Tem quantos multitarefa. projetos, João? O João é homem dos projetos. Que Gente. isso. Aqui, só um comentário antes de você falar. Eu acho isso muito legal, porque, assim, eu me identifico um pouco, assim, quando a gente tem algumas dúvidas sobre, sei lá, o que a gente vai fazer da vida, de profissão e tal. Isso não impede que a gente faça algumas outras coisas, né? Então, às vezes, a gente fica tão paralisado, assim, eu preciso de uma formação, me profissionalizar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, tipo, só estudando e tal, sendo que você pode fazer várias coisas na sua comunidade, né? E agir de alguma forma. Então, acho que pode vir de encontro, né? Acho que isso vai casar com a pergunta do Estevão, com a minha história, porque eu tive a vantagem de lá em casa eu não ser cobrado de entrar numa faculdade só por entrar assim que terminasse o ensino médio. Eu vejo que isso é um privilégio, principalmente no meio que eu vivia. Eu sei, assim, no meio geral. A pessoa queria, os pais querem que o filho estude tudo que o pai não estudou, que a mãe não estudou. Mas aí eu escolhi direito. Quando eu entrei pela primeira vez no curso de direito, foi justamente por conta do trabalho que eu comecei a fazer, trabalho mesmo, profissão. Comecei a trabalhar numa administradora de condomínios, e lá dentro eu descobri que eu poderia ter, vendo o trabalho de advogado no meio imobiliário, eu me interessei pelo assunto. Então, foi fazendo que eu descobri o que eu queria fazer, entendeu? Eu acho que Muito isso bom. é interessante mesmo. E nesse mesmo período, eu sempre fui muito ligado na igreja, muito participativo, muito ativo. E esse projeto, que chama Projeto Rua, né? Ele está adormecido aí. Por enquanto. Por enquanto. Foi inspirado num trabalho que a Onda Dura fazia. Eu sempre acompanhei muito o trabalho do Lipão. De movimentos dentro da cidade, que acho que é Joinville, né? Que eles são. Londrina ou Joinville? Acho que é Londrina. Acho que é Londrina. Eles são do Sul, cara. Não sei exatamente. Mas, assim, eles faziam um trabalho de pintar repartições públicas, revitalizar a cidade. E tinha um projeto específico disso. E eu tinha muito essa vontade de fazer algum tipo de trabalho aqui. Aí tinha uma pessoa aqui na igreja que ela trabalhava, ela era diretora de uma escola pública, lá no bairro... Esqueci o nome, acho que ela na Barra IP, depois do Vila Isa lá. E foi eu e o Breno, a gente foi lá com a intenção, eu fui com a intenção de pintar, imaginando dar uma revitalizada nesse sentido. Aí chegando lá, a gente viu uma necessidade, um quartinho, tinha um menino chamado Riquelme,
Infelizmente, ele até veio a falecer um ano depois, 2 anos. Se não me engano, ele tinha paralisia infantil. E realmente a expectativa de vida de quem tem... Se eu não estiver falando bobeira, não sei se era paralisia infantil, mas era alguma doença relacionada a isso. E a expectativa é bem baixa mesmo. Mas ele passava o dia todo na escola, só que a escola não tinha estrutura para receber ele. E a escola estava muito bem pintada. Aí a Giovana, que é a diretora, né, dessa escola, falou: João, tem esse caso aqui, eu acho que vale vocês trabalharem em cima disso. O orçamento que a gente imaginou de pintura era muito menor do que seria construir uma sala adaptada com um banheiro adaptado para quem tinha essa deficiência, não só para ele, né, mas a escola ia poder atender isso. Então, a gente imaginando em revitalizar a escola no sentido só de pintura mesmo, apareceu essa oportunidade de fazer essa sala adaptada. E daí nasceu o projeto Rua. Foi uma correria, assim, e foi um momento muito marcante para mim, no que eu entendi que quando a gente está alinhado mesmo com os propósitos de Deus, as coisas acontecem. Saiu dinheiro de coração, até hoje eu não sei de onde. Eu e o Breno, nós começamos a fazer planilha no início, tudo bonitinho, tudo de gasto, não sei o quê. Parecia uma porrada de imprevisto, mas no final a gente conseguiu concluir esse banheiro adaptado lá. E assim nasceu e assim acabou o projeto Rua. Foi só esse assim. Tiveram outras coisinhas aqui e ali, mas o principal foi essa sala adaptada com o banheiro adaptado. Deixou o exemplo e um legado ao mesmo tempo, né? Eu acho que um exemplo a ser seguido, né? Eu acho que se a gente for parar para olhar outras escolas públicas, eu acho que a maioria tem alguma deficiência, né, de estrutura. Cara, não só escola, no modo geral, assim, como bairro, como tudo, lá tinha bastante essa deficiência mesmo, essa necessidade, e qualquer projeto que a gente se dispor a fazer ali vai ser muito válido. E acabou que, por mais que não tenha tido validade para eles lá, para mim foi uma experiência assim que moldou muito a minha forma de pensar, a minha forma de agir, nesse sentido de projeto mesmo, quando alinhado com o propósito de Deus. Perfeito. E eu acho legal, porque, assim, às vezes a gente pode ter uma sensação de que tem tanto problema, né, assim, tantas limitações, dificuldades, nas instituições, nos lugares que a gente convive, a gente se sente tão impotente, né? Às vezes você pensa assim, eu não posso fazer nada mesmo, então deixa, sei lá, quem pode fazer, quem tem condição de fazer e tal. Vocês se dispuseram, né, a fazer algo pequeno e acho que entra uma outra habilidade que é justamente a de ouvir, né, a necessidade, porque vocês foram lá com uma intenção, vocês poderiam só, tipo assim, fazer o que vocês tinham a ideia e tchau, beijo, né, próximo. Mas foi identificada uma nova necessidade e meio que vocês tomaram iniciativa, né, e as coisas foram acontecendo. Então, acho que isso é muito legal, porque a gente vê muito hoje, assim, não, eu vou chegar aqui e eu acho que a pessoa tem essa necessidade, então vou fazer isso por ela. Mas, às vezes, você nem parou para ouvir, né, qual que é a necessidade, né, daquela pessoa, daquele lugar. Então, eu acho que é algo que a gente precisa reforçar, sabe? Isso hoje. carrega uma característica interessante, porque acontece muito isso no trabalho social. Da pessoa fazer mais por desencargo de consciência do que para ajudar alguém mesmo. Tipo assim, eu preciso ajudar de alguma forma e vai lá e entrega para a pessoa, sei lá, uma cesta. Entreguei uma cesta. Tá Pode ótimo. ser que você tenha ajudado daquela forma. Fiz minha parte. Mas talvez não era aquilo que a pessoa estava realmente precisando, que realmente querendo, entendeu? Então, esse negócio de ouvir no projeto, não só o Rua, mas no projeto social como geral, eu sei que faz muita falta. Às vezes a gente não quer ajudar, né? A gente quer fazer o que a gente quer fazer. E a gente acha que isso que a gente quer fazer vai ajudar. Só que
isso você vê muito esse contexto. Vamos supor, você acha que, eu vou entregar uma cesta básica. E é isso que eu vou estar alimentando pessoas, vou estar ajudando essas pessoas. Mas às vezes a pessoa não precisa de uma cesta básica, cara. Às vezes ela precisa de outra coisa. E se ela precisa dessa outra coisa, você simplesmente, não, tá. Você deixa isso para lá. Será que você estava disposto a ajudar mesmo? Ou você estava fazendo só por um desencargo de consciência mesmo? Estava fazendo só para poder falar assim, cumprir minha ação social do mês, do ano, da vida, que seja. Porque isso é muito, muito pesado, né, cara? Você ajudar pessoas é uma responsabilidade. Você traz para você uma responsabilidade. E você tem que fazer isso de coração, porque senão você, assim, por que você está fazendo aquilo, né? Por isso que às vezes a gente tem uma tendência a não se envolver, né? Porque Sim. você se envolve, você tem que parar para ouvir, Exige você se entrega. Às vezes a pessoa, a necessidade dela não é só no quesito financeiro, por exemplo, às vezes é emocional. Então a pessoa quer ser ouvida, Exatamente. ela quer um abraço, né? E assim, nem todo mundo está disposto mesmo a se oferecer, se entregar dessa forma, né? A gente tem vários exemplos disso aqui, né? Não só na nossa comunidade aqui, mas fora, né? Mas uma me chamou a atenção essa semana, porque eu nem fazia nem ideia de que estava acontecendo isso, né? No início da pandemia, houve necessidade, né, João? Você lembra que a gente fez o Flux Help, que a gente pegava álcool em gel, distribuía, as cestas básicas eram entregues pela gente mesmo, da juventude, né? Porque naquela época a galera de risco tinha que ficar em casa mesmo, né? Então a gente acabou ficando aqui e entregando algumas cestas em casa. A gente pegou a lista de membros da igreja, né? Fomos entregar. E um certo rapaz, eu acho que melhor não identificar, foi numa casa, viu a necessidade da irmã lá, muito complicado, e entregou a cesta. E foi passando os meses, ele continuou indo lá entregar a cesta e eu não sabia. Só que quando ele veio comentar comigo, ele já estava comprando os remédios que aquela família precisava, que eram muito caros, pagando consulta, eu não sei qual a especialização, mas pagando algumas consultas no médico, e agora também no nutricionista. Então, tipo assim, tentando ajudar ao máximo aquela família e nem tinha contado, ou seja, não estava esperando nada em troca, era uma coisa super natural. Então, às vezes, essa percepção, essa conexão, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa, mesmo que para a gente não nos faça muita diferença, né? Mas aquilo começa a transformar a gente. Tipo, caraca, olha o que eu estou fazendo, mas não é eu fazendo, é o próprio Deus colocando assim, Estevão, você tem que estar naquele lugar para ouvir ou para fazer e cumprir o propósito. E a gente que sai, assim, eu pelo menos tenho essa ótica de que eu saio muito abençoado quando a gente faz uma determinado tipo de ação, né? Assim como serviu para você ter um rumo na questão do curso, então, né, de tudo da vida, isso serve para a gente hoje, né, como cristão. Você, sou cristão, ok, mas o que está levando você dia após dia a entender que o seu chamado era realmente entender o Evangelho e caminhar naquela fé, né? Acho que isso é uma coisa que a gente vai pegando com a prática mesmo, né? E só adicionando, eu acho que uma coisa que é muito do Evangelho, a gente meio que perdeu isso, principalmente dos evangélicos, né? Que eu acho que a Igreja Católica Apostólica Romana, eu acho que ela trabalha muito melhor essa questão, do que a gente, porque a gente meio que se escondeu atrás da graça mesmo. E assim, a caridade mesmo, a questão da ajuda, eu vejo que é um real problema da nossa igreja mesmo, da gente ter isso como projeto, ter isso como visão, ter isso como igreja mesmo. A gente ainda não enxergou a importância, e é um negócio assim, que até eu assumo minha falha, porque você deixa isso para lá muito fácil. Até tá rolando o negócio do sopão e tudo, Sim. Aqui para entrega para morador de rua, né? E assim, essa entrega de sopão para morador de rua, a gente também aqui já fez na época o Pão com Salame. Sopão do Amor, né? Que tinha Sopão do Amor. Tem o trabalho da Missão Vida, acho que é Sopa, Sabão e Salvação.
Inclusive, a gente já topou com eles já lá na praça. Toda semana eles estão firmes aí. E o mais interessante desse trabalho, que eu via muito isso, enxergava muito isso e às vezes me policiava por estar fazendo isso também, era disso, de você só chegar e entregar a sopa pro morador de rua ali e ir embora. Mas porque assim, você vai entregar o alimento pro cara, amanhã de novo vai estar na droga de novo, vai estar na cachaça de novo. E quando eu comecei a envolver mais com a Missão Vida, que tem o trabalho de recuperação, né, para morador de rua, cara, foi uma mudança de mente em cima daquilo, em cima do trabalho de entrega de sopa, porque eu vi o propósito mesmo naquilo, que você conseguiria ali conversar com a pessoa, entregar a sopa e conseguiria mudar a vida dela com a Missão Vida, porque aí é um projeto voltado, o cara fica lá, são 9 meses de internação. Então, assim, eu tinha muito esse conflito de só entregar a sopa, mas também isso não é motivo para eu deixar de fazer. Exatamente. Mas, pô, eu vou só entregar a sopa e amanhã ele vai estar na mesma, entendeu? E é um trabalho bem complicado, bem difícil, poucos se recuperam nesse meio. Só que eu acho que falta, e a gente estava conversando sobre isso semana passada, falta muito essa maldade assim, estratégica nossa, de igreja mesmo, de planejar mesmo. Pô, por que eu vou fazer esse trabalho social? É só por fazer mesmo? É só para entregar? É só para cumprir tabela? Ou eu vou, de fato, ajudar a mudar a vida daquela pessoa? Entendeu? Eu acho que falta muito essa compreensão de caridade de nós como evangélicos. De como fazer, né? Porque ao mesmo tempo, assim, que o ideal às vezes não é você ver aquela pessoa ali, sei lá, um dia e nunca mais ver ela e esperar que aquilo, nossa, transformou completamente. Isso. Pode ter transformado, mas assim, a gente sabe que é um trabalho muito mais difícil, demorado e tudo mais. E é engraçado, porque eu já tive algumas experiências assim também. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem que vigiar o nosso coração, as nossas expectativas, por causa dessa reincidência, porque às vezes você acha, tipo assim, cara, eu tô fazendo, por que a pessoa não tá melhorando? Por que ela não tá mudando de vida? Então, às vezes, a gente se coloca como salvador, como responsável por uma transformação completa, e a gente sabe que a gente não é, mas a gente acha que por causa do nosso esforço a pessoa obrigatoriamente vai ter que mudar, né? E a gente não é acha bem assim. também que o que a gente gostaria de ser ajudado é o que a pessoa gostaria de ser ajudado. Eu acho que falta muito esse negócio. Tipo assim, A empatia, nossa, né? não, assim, você até pensa, eu queria que a pessoa fizesse isso por mim. Mas o que às vezes é necessidade para você não é necessidade para ela. É tipo assim, ela não precisa ter o que você tem para ser feliz. E às vezes você fica querendo impor seu estilo de vida na pessoa que você está ajudando, quando ela quer até menos que aquilo. Isso aí é muito difícil também, tipo, você saber que a pessoa tem um outro contexto, um outro histórico de vida, né, diferente. E você falou uma coisa interessante, que eu estudei muito na graduação, eu tive vários semestres, assim, de dependência química, né, de álcool, outras drogas e tal. E eu lembro do meu professor falar muito claramente, assim, ele já começava a aula assim, então, é muito frustrante, tipo assim, a perspectiva não é muito boa mesmo, sabe? Ele fala, para quem for um dia trabalhar em clínica, alguma coisa assim, de recuperação, não é que você tem que ir todo desanimado, mas você tem que ir sabendo da realidade, entendeu? Tipo assim, infelizmente, a reincidência eu não lembro agora as estatísticas, mas a reincidência é muito alta, muito, assim. E você tem que viver com isso. E é o resto da vida. Você vai amar e você vai cuidar, tipo assim, independente se a pessoa vai mudar ou não, né? Você tá ali por quê? Tipo, a pessoa só merece ser cuidada e ser amada se ela tá fazendo tudo certinho, se ela errar, tipo, já não é bom mais, sabe? E isso acho que traz muito das nossas vidas para com Deus, né? A nossa relação com Deus é essa, né? Tipo, não é desculpa para errar, para pecar deliberadamente, mas eu acho que Deus nos trata assim, né? Ele nos trata com as nossas reincidências frequentes, né? Exatamente. Eu acho que é muito isso que você falou. É porque as consequências da dependência química, elas são muito latentes, né? E elas são muito danosas
não só vamos falar, para o corpo, para o espírito, para a mente, para tudo, né? Tanto que as pessoas chegam até a morar em locais inabitáveis por conta disso. Mas uma parada que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando é que, assim, talvez esses tipos de trabalho voluntário, de ajuda social, caridade, coisas do tipo, eles talvez não tenham tanta força porque eles também não são tão explicados, né? Por exemplo, eu já cansei de ver em várias igrejas que eu frequentei, vai ter tal coisa, vai ter tal coisa, vai ter tal coisa, mas não tem uma instrução. O máximo de instrução que tem é de segurança física mesmo, para você, por exemplo, para você não ficar sozinho, para evitar algum assalto ou algo do tipo. Mas assim, uma instrução que eu falo assim, porque eu entendo o trabalho social como uma forma de você ajudar a pessoa em uma necessidade que ela tenha fisicamente falando e como uma oportunidade de você levar a transformação através daquilo que te transformou, que é Jesus. Então, é como se fosse o meio. O que eu quero dizer? Traduzindo para uma forma muito simples. Música. Sei lá, cara, música. Música é um meio em que você vai utilizar para levar a transformação, o conceito, a ideia, a mensagem, e vai transportar isso através do meio para que a outra pessoa entenda e ela também possa ser transformada. Ou seja, a ação social, do meu ponto de vista, eu sei que existe um assunto muito mais profundo e que são muitos outros detalhes que precisam ser analisados e avaliados, principalmente quando diz respeito à dependência química, mas ela é o meio que você tem para se aproximar da pessoa e tentar entender como ela pode ser transformada, pregando a palavra e tudo, porque às vezes elas não vão te dar ouvido. E óbvio que existem muitos moradores não, né, pessoas em situação de rua que às vezes conhecem mais a Bíblia do que a gente, que às vezes a gente pode pensar assim, pô, acho que eu deveria estar lendo mais a Bíblia. Mas independente disso, isso é uma forma, é um meio, né? E, cara, a ação social, apesar de ser para todo mundo, eu acho que todo mundo deveria fazer, não é para qualquer um fazer em qualquer momento. Por isso que às vezes não é tão efetivo, porque às vezes é meio empurrado a goela abaixo ou não é explicado e vai um monte de gente despreparada e não tem o resultado que precisa ter. Inclusive, eu concordo muito com a sua fala e também junto com a fala do João, que parece que a igreja evangélica, né, se escondeu atrás da graça, né? Essa contextualização pode ser muito por conta disso, né? Tipo assim, a gente identificou o problema de diversas pessoas que é o pecado, mas a gente identificou na classe A, B, C, porque o nosso discurso ganha todo mundo. Quando vai para a galera que está usuário de droga, enfim, com outros problemas, a gente, poxa, esse lado aqui a gente não vai tanto não. Vem a mim só a galera que está mais ou menos de boa. É a desculpa do tipo assim, a gente já tem muita gente para atacar. Já tem muito problema nessas classes, vamos deixar esses aí para depois. Não dá para porque cuidar. a gente vai chegar neles Exatamente. depois. Então assim, eu posso estar falando uma bobeira, tá, gente? Não, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas assim, eu penso muito nisso porque já me convidaram para fazer trabalho social. Só que eu sempre me policiei muito nesse ponto, que eu falei, cara, será que eu vou agregar ou será que eu vou fazer algo tipo assim só por fazer? E algumas vezes eu fui, várias vezes eu não fui porque eu falei, cara, eu acho que eu vou só entregar alguma coisa para alguém comer e talvez eu vou perder a oportunidade de fazer algo que realmente precisa ser feito. Sim. Sabe? Alimentar corpo e espírito, vamos falar assim, né? Levar, né? Então, assim, essa falta de contextualização de, tipo assim, desde pequeno o menino já entender que ele está aqui para servir. Aquele que está em Cristo veio para servir, não para ser servido. Sim. Nem o próprio Jesus veio para... Né? Então, assim, a gente tendo essa consciência na igreja desde pequeno, eu acredito que a igreja vai para um caminho certo, né? E sinceramente, eu acho que isso entra muito na parte... Eu acredito muito nessa falta de organização, de projeto mesmo. Tem um cara que eu acho que até já comentei com você, ele chama Edu Lira. Ele tem um projeto chamado Gerando Falcões.
O propósito do cara no Brasil é colocar a favela no museu. Ele falou assim, ele quer acabar, o propósito do cara é acabar Favelização. com a pobreza. Ele falou que a pobreza tem que ser coisa do passado. Aí ele usa esse favela no museu. E, cara, ele organizou a empresa Gerando Falcões como empresa mesmo. É uma empresa assim, que você for no site, você tem os dados financeiros dela. Ele tem parceria, semana passada, eu acho que o Bradesco doou R$1 milhão para o trabalho dele. Ele tem parceria fixa com a instituição Lema, que é do cara que é dono do Burger King e tal. Jorge Paulo Lema. Então, ele organizou o projeto dele como empresa mesmo, e os funcionários não são voluntários, são funcionários mesmo, são bem pagos, os professores e tudo. Ele tem os projetos dentro das favelas. Ele tem um esquema de franquia, ele capacita quem quer trazer Gerando Falcões para a cidade. Então, ele montou um projeto mesmo. E isso, no Projeto Rua, eu percebi muito isso. Tinha muita gente querendo ajudar, só que não sabia onde. Tipo assim, onde que eu vou colocar meu dinheiro, que assim, eu sei que vai ter um retorno mesmo. Então, essa parte da organização mesmo, eu acho que faz muita falta. E é natural a gente pensar, sempre falo projeto social, o primeiro que vai é dependente químico, esse negócio, o pessoal sempre fala isso. Mas assim, tem uma capacitação de curso, por exemplo. Cara, isso é importantíssimo, porque assim, uma coisa que eu vou falar muito da Missão Vida, porque eu passei muito tempo participando lá. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que tá todo mundo passivo a acontecer isso com ele. Tipo, véi, você sentar, você for na missão e sentar para conversar com a galera, você vai ouvir todo tipo de história, todo tipo de gente, todo tipo de família, e por N motivos a pessoa vai cair naquilo. E me chamou muita atenção, e por isso no Projeto Rua eu queria começar a trabalhar mais envolvido na área de crianças, porque eu queria muito mais um trabalho de preparação do que de recuperação. Que o trabalho com dependente químico é totalmente recuperação, é muito frustrante mesmo, tipo assim, a galera desanima mesmo a trabalhar porque a porcentagem dos que se recuperam é baixíssima, e eu acho que faltava muito essa questão. Até a gente tem conversado aqui para fazer esses projetos com as crianças, tinha a ideia do balé e tal, pandemia. Ainda vão chegar lá, se Deus quiser. Então, eu acho que falta essa questão dessa organização e dessa questão da prevenção, porque o de recuperação também ele acaba sendo mais bonito, porque, tipo assim, você tira testemunhos mais bonitos daquilo e tudo, você tirou a pessoa da lama, mas o de prevenção, ele é a longo prazo, para começar a dar resultado é coisa de 5, 6 anos. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que começar, que eu enxergo do que eu vivi, que a gente precisa mudar, e que a gente precisa fazer nesse sentido. Cara, mas isso é uma questão muito de ponto de vista, porque você, brincando um pouco, você falou que é mais bonito de recuperação por causa dos testemunhos, você tirar na lama. É a primeira coisa que... Isso aí, tipo assim, dependendo do jeito que você conversa, às vezes você consegue tornar o outro mais bonito, porque o que é melhor? Você tirar a pessoa da lama ou você dar o poder para ela nunca chegar na lama? Pois é, mas eu acho entendeu? que... Então, tipo assim, brincadeiras à parte, né? Mas eu tô falando assim, os dois são extremamente fundamentais. E assim, né? Eu sou muito dessa visão, cara. Quando a pessoa quando ela aprende desde sempre, óbvio que não impede de acontecer, mas eu acredito que você consegue pelo menos minimizar. Cara, você consegue livrar muita coisa. Entendeu? Pelo menos minimizar. Porque assim, impedir, infelizmente, cara, é muito fator, sabe? Se você for contar, cada segundo pode acontecer alguma coisa. Quantos milhões de segundos já não passaram até a gente chegar aqui, entendeu? Então, assim, milhões não, né? Zilhões, sei lá. Então, assim, com certeza, eu concordo em gênero, número, grau, todos os tipos de concordo aí, você imaginar. E assim, é bacana porque a gente nunca para pensar essas coisas, né? A verdade é que, voltando, né? Todo esse assunto da contextualização, conversa na igreja, igual a gente falou,
E ele está comentando, tipo, vamos fazer um projeto social. Aí a gente sempre mira os mendigos, coisa do tipo. Mas tem muita coisa, gente. Se a gente fizesse, por exemplo, projeto de capacitação de mulheres que não trabalham, para fazer alguma coisa tipo camisas, crochê, qualquer coisa. Só essa capacitação, costureira, né, pode ser também, já pode trazer uma renda para casa, entende? Então a gente às vezes preocupa muito também só com aquela. A gente vê dos extremos, né? A gente não, vem todo mundo aqui para cá, na classe A, B, C, D. Aí quando olha o oposto, não, nós vamos lá embaixo então, lá onde que a pessoa já está no pó. Mas a gente não olha ainda a parte mais central, né? Tem vários e vários detalhes, né? Infelizmente, muitas administrações públicas não cumprem com aquilo que deveriam. E aí, se a sociedade e a igreja não se movimentar, vai acontecer igual aconteceu, como se viu no Projeto Rua. Situações que já poderiam ter sido resolvidas, mas não foram. E que bom que há muitas pessoas querendo investir, muitas pessoas gostam de doar. Nós fizemos a quadra aqui, fruto de uma conversa, e a pessoa simplesmente fez a doação. Então, assim, tendo um projeto estruturado e as coisas acontecendo, tudo flui, né, João? E eu acredito, assim, né, que a gente teve uma conversa, a gente está tendo uma conversa muito boa, viu, João? Eu acho que você vai voltar mais vezes. Assim como Só o André também. introdução. Só a introdução hoje. Mas, alguém tem mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma dúvida? Não, a gente falou até agora só de um projeto, né? E não falou dos outros ainda, né? A gente ia começar o projeto Campeão, né? A gente começou, ele estava citando aqui, o projeto Campeão aqui na igreja era um projeto que envolveria o basquete, vôlei, balé, circo, mas tudo isso teve que ser encerrado justamente por conta da pandemia, né? Tipo, foi muito tenso, porque a gente estava no processo e, né, alavancando. Mas falando de pandemia, a gente passou por muitas perdas, né, João? Particularmente aqui. E eu queria que você comentasse, né, o que você vê dessa trágica época, né, que nós estamos vivendo. Cara, a gente espera que quando sempre tem alguma coisa acontece muito grande, tipo, muito forte, que atinge muitas pessoas, que a gente tenta enxergar que vai ter alguma mudança geral. E essa pandemia, para mim, no início, quando começou, as primeiras semanas, eu imaginei que eu esperava uma mudança no geral, sei lá, mundial mesmo, de voltar a dar valor, que tem valor, essas coisas mais bonitas assim. Mas uma coisa que eu aprendi nessa pandemia é a não esperar mudanças coletivas, a não esperar que o Brasil vai melhorar, cara, eu que tenho que melhorar, eu que tenho que fazer, eu que tenho que pegar as tragédias que a gente teve, né, as perdas que a gente teve pessoalmente nessa pandemia e aprender com isso e viver com esse ensinamento, porque a gente perdeu, foi a Anísia. Pô, a Anísia era uma das pessoas, assim, que a gente conseguia enxergar que ela vivia aquela parada de cada dia como se fosse seu último dia. Ela se entregava nos projetos e tudo, ela ajudou a gente, assim, de uma forma absurda, você sabe disso. Questão de conselhos mesmo. E uma coisa que me marcou muito nela, para mim, foi quando eu contei uma notícia para ela e, de certa forma, a notícia para ela não seria tão boa para ela e para mim, sim. E ela ficou muito feliz com aquilo porque eu fiquei feliz. Quando eu contei essa coisa que ia acontecer comigo, muita gente falou, no caso, eu ia mudar de cidade. Aí a gente estava com um projeto aqui na igreja e tudo. Negócio eu fluindo e tal. E era um negócio natural. Quando você conta para um amigo seu que você vai mudar de cidade, eu nasci, tipo assim, a maioria dos meus amigos são de infância mesmo. Aí você conta, pô, velho, você vai mudar, não sei o quê. Mas quando eu contei para ela, ela falou, nossa, você vai mudar, você conseguiu o que você estava querendo. Tipo assim... Que coisa boa. Foi uma parada, véio, que eu nunca vou me esquecer. E a Luísa falou isso. Ela falou assim, ela torcia mais pelos meus projetos que eu, a filha dela. Então, ela me ensinou muito isso.
E ela me ensinou muito sobre essa questão da mudança de cada um. Tipo assim, eu conversei com o Gustavo, sabe, sobre essa questão, pô, mudar a cultura. Mudar a cultura a gente não vai mudar nunca. Pra quê? Só que a gente fica se perdendo nisso, esperando a cultura mudar para as coisas mudarem. Mas o que eu aprendi nessa pandemia, com essas tragédias e tudo, foi isso. Não esperar a mudança do coletivo. Muito bom, muito bom. Caramba, eu acho que as coisas que ele tá falando, acho que eu nunca tinha parado para pensar, não sei vocês, assim. Sim. Porque realmente, essa parada de mudança é muito tensa, cara, tipo, a gente tem esse ideal, né, não, nós vamos mudar o mundo, evangelizar e tal, e às vezes a primeira mudança, né, às vezes não, a primeira mudança tem que acontecer conosco, né, e a pandemia, realmente, ela trouxe essa sensibilidade, deixou a gente mais sensível ainda nessa questão, né, de esperar uma mudança maior, coletiva, principalmente na dor. Sim. E eu acho que às vezes a gente está disposto a mudar o mundo, mas não está disposto a mudar a gente, né? Exatamente. Tipo assim, a gente transfere, né? Faz permuta. Só vai acontecer depois que tal coisa acontecer. Cara, e é interessante, porque quando a gente culpa o coletivo, tipo, não tem como você resolver o problema do coletivo. Então, por isso que a gente vai culpar a igreja. Por isso que eu vou culpar aqui o problema é a cultura dos evangélicos hoje. Aí entra até na questão dos desigrejados, né? Tipo, pois é. Vou viver meu cristianismo em casa. Estou de boa aqui. Em Deus, está de boa e tal, a graça me alcançou. A estratégia do anticristo está funcionando, né? Tipo... Cara, eu tenho pensado muita coisa, escrevendo muita coisa, e aí eu estava escrevendo sobre um outro assunto completamente diferente, que eu comecei a me perguntar, eu falei, cara, por que eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho? Sabe, tipo, por que eu sempre busco mais? Por que eu sempre quero mais? Por que eu sempre estou atrás de alguma coisa nova ou diferente e tal? Aí a primeira coisa que eu falei assim, cara, porque eu sou fruto do meio, e o meio que eu vivo me impõe isso. E automaticamente eu pensei assim, eu falei, é mais fácil pensar assim, né? Tipo assim, é mais fácil você falar que você é fruto do meio. É mais fácil você, tipo assim, você simplesmente você tira a sua responsabilidade. Cara, foi imposto para mim, sabe? Eu não podia fazer nada. Eu tive que me render a essa força maior. É mais fácil a gente pensar assim, porque muito a gente tira fácil. A culpa do lombo, tá ligado? Uhum. E assim, cara, no final das contas, mano, você escolhe isso. Óbvio que você não escolhe tudo que vai acontecer com você. Muitas coisas são consequências de uma escolha, que às vezes você nem imaginava que teria essa consequência. Exatamente. Beleza, não vou entrar nesse mérito. Mas a gente tem escolha, cara. E a gente pode optar por fazer a mudança em nós. Sabe, a gente não precisa esperar fazer a mudança no todo, até porque o todo são um monte de eus, sabe? Então, assim, não adianta. Você quer mudar, esperar todo mundo mudar para você mudar? É verdade. Tipo, é bizarro a gente pensar nisso, mas é porque até esse pensamento do eu sou fruto do meio, ao mesmo tempo que ele, assim, se você parar para pensar bem, ele cada vez mais ele incentiva esse discurso. A cultura tem imposto muito isso pra gente, né? Como eu estava dizendo aqui. E também tem a questão, por exemplo, você tá ligado, né? A sua área, a questão das redes, né, bicho? Então, tipo assim, toda hora a gente fala aqui uma informação, eu quero o cheeseburger, aparece no seu celular que tem uma promoção. Hoje em dia você só pensa, né? Você não precisa falar nem digitar, você pensa e aparece. Você baixa o aplicativo, permitir tal coisa, aí você vai lá, coloca permitir, já era. Mas isso hoje está tão bizarro, cara, que você tem que permitir hoje, todo aplicativo, não sei se vocês notaram, se você é usuário de iPhone, isso com certeza apareceu para você, por mais que você não tenha notado, tenha apertado OK. Misericórdia. Mas a Apple exige hoje de todos os aplicativos que eles permitam, que você permita que eles compartilhem os seus dados ou informações ou qualquer informação que você gere dentro da plataforma com outros parceiros. Então, assim, antigamente isso era feito de forma indiscriminada. Por exemplo, Instagram e Facebook, WhatsApp, coisas do tipo, são da mesma empresa, mas são empresas separadas.
São do mesmo grupo, mas são empresas separadas. Antigamente, eles compartilhavam essas informações de forma indiscriminada vamos falar, né, para benefício próprio e das empresas que faziam publicidade dentro delas. Hoje, eles não podem fazer isso mais. Se eles fizerem e alguém descobrir, ou algum usuário descobrir, ele pode processar e ficar milionário com essa brincadeira aí, entendeu? Inclusive, um dia desse eu vi um vídeo explicando lá como que o Facebook tem acesso a todos os seus cartões, tipo assim, todas as informações bancárias. Aí eu vi lá que estava ativado. Você, tipo assim, você tem que entrar um tanto de página até você chegar lá e desativar. Assim, rapaz. É assim que funciona. Eles não querem que você desative, né? Agora tem uma coisa também que eu acho que é uma crise, mas isso é só um pensamento que passou. A gente compartilha tanta coisa na rede social, ou então com um aplicativo, com uma coisa assim, mas a coisa mais importante da nossa vida, que é a salvação por meio de Jesus, pelo menos eu espero que para todo mundo seja assim, a gente não compartilha, sabe? Tipo, É fato. é um trem bizarro, né? Verdade. E que, né, me impactou desde quando eu era muito jovem, né? Mas aí se eu for entrar nesse assunto aí, eu vou... Vamos ter que fazer uma parte 2 do Pô, podcast. tenho 27 anos, meu Deus. 27 anos, corpinho de 45. Tanto de cabelo branco. Vamos falar de idade, não? Enfim. Vou fazer minha colocação final aqui, pode? Pode, fica à vontade. Então, não, só enxugando mesmo. Eu acho que todos esses assuntos estão muito relacionados, né? E tanto no quesito trabalho social, quanto o que a gente está vivendo, continua vivendo de pandemia, né? Eu acho que o sentimento é esse, é de uma grande impotência e a gente tende a dar muitas desculpas, né? Porque a gente se sente tão pequeno diante do todo, né? Que às vezes a gente pode cair no erro da omissão, né? Ah, não, então já que eu não consigo, já que eu não posso, eu não vou fazer. E a gente perde muita oportunidade, né? De fazer algo com um pouco. E é o que vocês estão falando aí o tempo todo, né? Do que eu posso fazer dentro da minha realidade, né? Que eu vou me responsabilizar. Porque eu vou me responsabilizar por fazer e se eu não fizer também. Porque ninguém vai fazer no meu lugar. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? A gente já falou sobre isso também em outros podcasts, sobre o quanto é bonito, né, você mirar numa missão gigante, falar, nossa, isso aqui vai mudar o mundo e tal, mas não arruma a cama, né? É, exatamente. Não fazer o dever de casa, né? As coisas que são desvalorizadas e que a gente negligencia, né, que são os serviços domésticos, que são serviços burocráticos, aquele negócio que você acha que não vai ter muito impacto, mas que se você ficar uma semana sem fazer, provavelmente o resultado não vai ser muito legal, né? Então, o quanto é importante a gente assumir o nosso papel, né? Nossos diversos papéis, na verdade, né? Todos nós aqui somos filhos, Sim. seremos pais um dia, né? E é muita coisa já que a gente tem que fazer. Só que a gente acha que não é nada, Sim. né? Tipo, que não é tão importante assim, mas é muito importante, né? O que a gente faz quando a gente levanta de manhã é muito importante. Como a gente conduz o nosso dia, como a gente vai dormir, a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, né? É muito importante, sim, né? Esses detalhes. Então, a partir daí, talvez que a gente comece a ver uma mudança, né? Talvez à nossa volta. É com esses novos posicionamentos, né? E é por isso que a gente é definido pelo que a gente faz, né? Como o João disse no início. Voltou lá no início. Muito interessante. Eu vou assistir de novo aqui, né? Porque aprendi muita coisa hoje. Vou ter que voltar lá e anotar tudo. Vou anotar. Então, Show. acho que é isso, né? Acho que nós tivemos uma oportunidade muito boa de conversar aqui com o grande administrador, o nosso amigo João Vitor. Vai ter que voltar para falar dos outros projetos, né? Porque Tem hoje diversos projetos. a gente consumiu o tempo todo. Inclusive, deixa seu arroba aí no Instagram, que você... inclusive é uma experiência até interessante, né? A questão do uso das redes, né? Que você teve aí. Cara, e concluindo também, né? Depois você deixa o arroba, mesmo assim, você deixa o arroba. Eu quase não tô mexendo mais, mas eu até comentei com o Estevam, porque
Eu, no geral, eu acho essa parada de o Instagram para pegar nossos dados e tudo, eu acho uma coisa boa. Eu acho que facilitou muito nossa vida e, tipo assim, eu acho bom pra caramba. Assim. E muita gente está conseguindo fazer muito dinheiro com isso aí. Então, eu acho que, no geral, tem sido bom. Sim. Só que é importante você saber como a máquina funciona para ela não te consumir tanto. Sim, com certeza. Mas, no geral, acho bom. E eu tinha o Twitter ainda não voltei, não. E Instagram, eu não recomendo. cara, eu desativei os o negócio dois tá feio lá. e coisa, tipo assim, de 3 semanas eu resolvi coisa que tinha 3 meses que eu não resolvia, sabe? Tipo, de tempo bobo que eu perdia mesmo. Aí eu falo, pô, quando você para fazer alguma coisa, você vai lá, vai começar a mexer no Instagram de noite, pá, acabou o dia. Você, querendo ou não, você fica 40 minutos, 1 hora. Véio, 40 minutos, 1 hora por dia, mano. Então, assim, esse pra mim, o desativar foi importantíssimo e, assim, eu ainda não voltei com o aplicativo. De vez em quando eu acesso pelo navegador para ter lá, mas... Você pelo menos fazer o logout, né? Porque não fica aqui tendo celular ver se tem alguma mensagem também, alguma coisa, notar os negócios e... Mandar um tanto de direct pra vocês, não responde. Mas é isso aí, João. Muito obrigado, viu? Por se dispor, estar aqui hoje com a gente. Inclusive o Gustavo pode dar a palavra final, porque já estou tão acostumado assim a falar, mas você fala muito melhor. Oh, meu Deus, eu falo mais de quantidade, não melhor, entendeu? Eu falo muito nesse sentido, né, amor? Prefiro não comentar. Bicho, Carol, hoje eu sou de tá poucas vivo, palavras, é melhor não... que a Carol, quando a gente grava o podcast, ela poda mais da metade das coisas que eu falo. Ainda bem que eu que edito, né? Então já dou uma... Ela já avisa, ela fala, capinada. isso aí que você falou, vou cortar tudo. Infelizmente, muito polêmico. Eu gosto das polêmicas, gente. Me acompanha lá que em breve direto sai pérola. nós vamos entrar com vários temas polêmicos. Ai, inclusive, vocês menino. podem deixar aí sugestão, gente. Pode deixar. Parquinho vai pegar fogo. Mas é isso aí, gente. Para qual câmera que eu olho? Qual câmera que eu olho? A câmera do meio lá. Aqui, essa aqui, para você. Essa, cara. Você. Então, gente, é isso. Muito obrigado para você que esteve aqui até agora. Entendeu? E agora que você chegou até o final, a gente tem um cupom de 50%. Mentira, não tem não. Mas é só o nosso muito obrigado mesmo. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Segue lá o nosso Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, todas essas coisas que você já sabe. Compartilha com seu amigo, com seu papagaio, com sua mãe. Manda um superchat. Superchat é importante. E é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez e até semana que vem. Siga Cristo e segue o fluxo. Amém. Valeu.